A paz do Senhor a todos os irmãos. Abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, o de número 73. Nós iremos ler a parte A do verso 17. Glórias a Deus. Salmos 73, parte A do verso 17. Imensamente alegre, sempre que estamos junto com os irmãos, adorando ao Senhor nosso Deus. E Deus já tem falado conosco. Haverá paz no vale, na vida daqueles que confiam e esperam no Senhor. Nós temos certeza disto. É só nos voltarmos para Deus, nos voltarmos para o primeiro amor. Diz assim, apenas a parte A do verso 17. Até que entrei no santuário de Deus. Podemos repetir todos em voz de coro? Até que entrei no santuário de Deus. Amém? Podeis tomar assentos. Amados irmãos, a Bíblia, esse manual de Deus para nós é lindo e maravilhoso. Ele retrata os sucessos e também retrata os fracassos de homens e mulheres de Deus, mostrando a nós a dependência que temos de viver aos pés do Senhor. A dependência que temos de estar sempre buscando ao nosso Deus. E muitas vezes mesmo assim, momentos de fraquezas e de crises vêm sobre a nossa vida. E o Salmo de número 73 é um salmo que eu gosto muito, assim como toda a Bíblia. Mas esse salmo nos mostra um homem, servo de Deus, obreiro da casa do Senhor, compositor, regente do coral, responsável pelos cânticos na casa de Deus. Eu imagino que Asaf era um assíduo frequentador do templo, porque era ele, alguns vão dizer que foi um dos escolhidos de Davi para reunir os levitas, formar um grupo de cânticos na casa de Deus. Davi, poeta como era, inicia este trabalho, mesmo que Salomão constrói o templo, Davi inicia todos os preparativos. Alguns vão dizer que Asaf foi um desses convidados de Davi. E aí eu imagino que alguém que estava sempre no templo, escreve um cântico mostrando um momento, um divisor de águas, quando ele diz, até que entrei no santuário de Deus. Ele ia ao templo talvez todos os dias, mas parece que ele quer nos mostrar que havia um culto, em que nesse culto alguma coisa mudou. Talvez ele ia à igreja, ele ia ao templo daquela época, como um ouvinte, ou talvez como um trabalhador da igreja, ou apenas levava o seu ministério como uma profissão. E frequentar os cultos se tornou algo rotineiro em sua vida. E isso é perigoso quando acontece conosco. Quando a nossa vida espiritual entra em uma rotina em que estamos na igreja, às vezes em todos os cultos, frequentamos, cantamos no coral, no conjunto, pregamos, ensinamos na escola bíblica, mas não entramos no santuário de Deus. Porque esta casa, ela é edificada, é linda e é maravilhosa. Mas para ele se transformar em um santuário de Deus, é preciso que nós, como igreja, entremos
neste santuário. Porque o santuário é diferente de casa, santuário é diferente de paredes, santuário é diferente de apenas nos reunirmos como grupo, como assembleia, como um grupo de pessoas. Nós podemos, nesta noite, vir à igreja, mas eu te convido a adentrar no santuário de Deus, porque eu tenho certeza de que não precisa ser muitos, como disse Jesus, basta 2 ou 3 entrarem no santuário dele, ele se manifesta no meio. Basta que um pequeno número que tenha talvez uma fé não muito grande, mas uma fé do tamanho de um grão de mostarda, talvez o menor grão que existe, se esses poucos, com uma pequena fé, se adentrar no santuário de Deus, Jesus vai estar no meio. E quando Jesus está no meio, queridos, amados, eleitos de Deus, tenho certeza de que o culto ele toma outra atmosfera. Aquilo que é normal começa a adentrar num sobrenatural. Aquilo que talvez é carnal começa a se revestir de espiritualidade. E quando Asaf ele vai aos cultos todos os dias, ele relata uma situação em que muitos crentes estão vivendo hoje. Quando ele diz assim: em vão eu tenho purificado o meu coração. Asaf chega a um ponto de dizer: eu não encontro sentido para a minha fé. Eu não sei mais porque eu canto. Eu não sei mais porque eu componho hinos. Eu não sei mais porque eu rejo o coral. E talvez você não sabe mais porque você prega. Talvez você não sabe mais porque você ensina. Talvez você não sabe mais porque você abre a sua boca para cantar. Porque todas as vezes que você prega, ensina ou canta, nada acontece nem em você e nem quem lhe ouve. Mas quando nós entramos no santuário de Deus, a mensagem vem do alto. O cântico se transforma em louvor, e isso leva-nos a adorar a Deus. E quando nós adoramos a Deus, e não é apenas dizer glória a Deus e aleluia, ou apenas abrir a nossa boca e deixar as nossas cordas vocais trabalhar e entoar alguma melodia, não, nós estamos falando aquilo que Jesus disse: o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que não cantam, aqueles que talvez não pregam, mas quando entram no santuário de Deus, o adoram em espírito e em verdade. E eu tenho certeza de que quando Deus encontra os adoradores que Ele procura, há um propósito de Deus nisso. Há um propósito de Deus habitar no meio daqueles que o adoram. Mas enquanto você não encontra sentido, enquanto você talvez diz em vão, eu tenho purificado o meu coração, eu não sei por que estou aqui, eu não sei o que vim fazer aqui. E a gente cantava quando era criança: o que você veio fazer aqui? O evangelista Elias, quando orava no início desse culto, ele pedia para que Deus trouxesse ao nosso coração a mesma alegria de Davi, quando alguém lhe dizia: vamos à casa do Senhor. A alegria de estar na presença de Deus, de saber que estas 2 horas do primeiro dia da semana, que passamos na presença de Deus, buscando a Ele, vai depender talvez o resto da nossa semana, porque quando iniciamos na presença de Deus, terminamos na presença de Deus, e Deus confirma para nós paz no vale. Asaf, ele diz que antes de entrar no santuário, ele usa uma expressão. Ele diz assim: o meu coração azedou-se. Como está o seu coração neste culto?
O coração de Asaf ia à igreja sempre, estava azedo, rancoroso, cheio de preocupações, inveja. Ele dizia: eu tentava compreender porque estou sendo afligido todos os dias, mesmo tendo purificado o meu coração, e tenho sofrido aflições. E talvez eu esteja ministrando esta noite para alguém que está aqui, está com o coração triste, amargurado, está como Asaf: o meu coração está despedaçado diante de tantas aflições. Vivemos dias cruéis, vivemos dias tenebrosos, vivemos dias de opressão, vivemos dias em que o mal se alastra de uma maneira tão grande que nos assustamos com a corrupção que existe nesta terra. E você tem alguns minutos para entrar no santuário de Deus, porque quando nós desfrutamos do santuário de Deus, é como Deus descortinasse as janelas dos céus e permitisse que por algum momento nós pudéssemos desfrutar do céu na terra, como nós pudéssemos contemplar que daqui a pouco Jesus vem, nos tira desta terra e nos leva para um lugar aonde não haverá mais morte, nem choro, nem nada que se corrompa. Nos levará para a sua presença. E só sabe disso quem já entrou no santuário de Deus e pode viver a presença de Deus na terra e dizer: eu sei que o céu é real, ele existe, porque ainda nesta terra Jesus se manifesta para nós quando nós entramos no santuário de Deus. Mas enquanto o teu coração estiver preso a esta terra, as coisas deste mundo nunca conseguirá entrar no santuário de Deus. E é por isso que entra culto e sai culto, e a sua vida é da mesma maneira. Asaf ainda dizia: eu tentava entender isso e não conseguia. Talvez quando ele escrevia, como a Cleusa compõe os seus hinos, talvez nas madrugadas, nas noites frias, estava ele compondo hinos para alguém cantar, pregando para alguém, e ele estava em crise, numa profunda crise, perguntando: Deus, por que eu sofro tanto? Porque o meu coração não se alegra mais na sua presença? Porque eu não consigo mais encontrar sentido para a minha fé? Aí ele diz: mais um dia, eu diria que ele se arriscou. E eu convido a você a se arriscar um pouquinho. Uma cantora, ela compôs um hino dizendo que viver na dependência de Deus é se arriscar. É se arriscar a dizer: eu sei que com toda a minha força, meu intelecto, meu esforço, eu não consigo, mas eu vou entrar no santuário de Deus. E aí ele disse que quando ele entra no santuário de Deus, se você pudesse entrar no santuário de Deus esta noite, esquecer o coração azedo, triste, amargurado, esquecer que talvez você não tenha encontrado um sentido para a sua fé, esquecer que você tenha até mesmo questionado com Deus e dizer: Deus, a única coisa que eu quero agora é entrar no teu santuário. Aí Asaf diz que foi como se ele lavasse a sua alma, e como se ele recebesse uma revelação do céu. Ele diz: então eu comecei a entender, porque a Bíblia diz que quando nós clamamos a Deus, Deus ele revela para nós coisas grandes, coisas que nós não sabemos,
coisa que nós não imaginamos, coisa que nós não sonhamos, porque é isso que Deus tem preparado para cada um de nós. Aquilo que o nosso coração não tem capacidade nem mesmo de sonhar ou desejar, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas como que eu consigo entender isto? Quando você entra no santuário de Deus, ele diz: quando eu entrei no santuário de Deus, eu compreendi isto, eu compreendi que os ímpios, eles sofrem, aqueles que não têm Deus, é eles que estão sofrendo, porque eu sei qual é o fim deles. Talvez eles vivam uma vida aqui na terra de, às vezes, alegria, mas a alegria dele passa, a paz que eles têm passa também. Muitos têm sucesso e ceifam a sua vida porque não tem paz, mas aí Asaf diz: olha, eu estou de contínuo na presença de Deus. Eu estou de contínuo na presença de Deus. Então ele começa a entender: não há quem eu tenha na terra senão o meu Deus, porque a Bíblia diz que um pai ou uma mãe pode se esquecer de um filho, mas nós temos um Deus que nunca se esquece de cada um de nós. E aqueles que entram no santuário de Deus são como o salmista cantava: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi. Eu vou parafrasear: alguém que entra no santuário de Deus mendigar o pão. E volto para Asaf quando diz: porque estão de contínuo na presença de Deus. Não vivem uns momentos, não vivem segundos, vivem de contínuo na presença de Deus. Não só é apenas quando está no culto na igreja, é quando amanhece o dia, já começa adorando a Ele, dizendo: Deus, só amanheceu este dia porque Tu permitistes, e eu só me levanto porque o Senhor tem me sustentado. Ele diz: eu entendi tudo agora, eu compreendi que a minha fé tem valor, eu compreendi porque eu sou crente. Eu agora posso dizer para quem me perguntar por que eu sou crente, porque eu vou à igreja, porque alguém vai dizer por que você vai na igreja todos os dias, e talvez você não tenha uma resposta. Mas se você entrar no santuário de Deus, como é entrar no santuário de Deus? O salmista um dia ele fez essa pergunta: Senhor, quem entrará no teu santuário? Aí Deus disse para ele: eu amo o mundo, eu enviei meu filho para morrer pelo mundo, mas para entrar no meu santuário é preciso ser limpo de coração. Enquanto o coração de Asaf não foi limpo, ele não entrou no santuário. E como é ter um coração limpo para entrar nesse santuário de Deus? O que eu preciso fazer? O que é necessário fazer? É se tornar membro de uma religião? Não, porque tem muitos membros aqui que nunca entraram no santuário de Deus. Há membros de muitas igrejas que passam a sua vida inteira e não entram no santuário. Você percebe a vida de alguém que já entrou no santuário, o coração dele não é azedo, é feliz, porque nós temos a paz que foi já dita aqui, foi lida aqui esta noite em João 14, quando Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo passa, mas a paz que Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário, e nós reconhecemos que somente através do sacrifício dele na cruz do Calvário, é que o nosso coração é plenamente purificado, e entramos no santuário de Deus. Não venha questionar a minha fé, eu creio que somente o sangue de
Jesus Cristo é quem limpa o coração do homem, e eu vivo no santuário de Deus, aonde a presença de Deus é abundante e constante na nossa vida, e eu tributo a Ele a razão de estar em pé e levantar-me todos os dias pela manhã, porque Ele tem nos sustentado. Eu entendo que é por isso que nós existimos, vivemos e nos movemos somente por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Se você não entende isto, não compreende isto, não venha talvez contender com a nossa fé, mas nós queremos te dizer que é maravilhoso viver no santuário de Deus. E se você ainda não vive, entregue a sua vida para Cristo e viva no santuário de Deus, porque você vai poder cantar como Asaf: Deus, eu tenho a tua presença, e não há nada de mais maravilhoso nesta terra. Não há dinheiro, não há ouro, não há prata, nada neste mundo há de se comparar com estarmos na presença do nosso Deus.